Com grande satisfação, hoje a TV GP1 recebe Marquinho Maia, uma figura de destaque em gestão pública que está deixando a superintendência do Ministério da Agricultura e agora lança sua pré-candidatura como vereador de Teresina pelo MDB. Tudo bom, Isso. Marquinho? Tudo tranquilo, tudo em paz. Para começar, como você descreveria a sua jornada política, desde o momento que você teve as suas primeiras experiências até o momento que você decidiu lançar a sua pré-candidatura como vereador pelo MDB? Bom, minha mãe já trabalhou com política no passado. Minha mãe é prima do ex-deputado Paulo Henrique Parlandim, da ex-deputada Amparo Landim, do ex-deputado federal Paz Landim, e ela trabalhava com ele no gabinete, trabalhou na Secretaria de Administração, depois trabalhou na Assembleia Legislativa, e ela eu muito criança ainda, via ela trabalhando politicamente, recebendo as pessoas, acolhendo, ouvindo as pessoas, e aí isso aí eu aprendi um pouco com ela. Em 93 eu prestei concurso no governo do estado, na Prodep, e concursado, assumi no final do ano de 93. Em 94 eu fui colocado à disposição do Palácio do Governo. Na época o Palácio do Governo era no Palácio Pirajá, e fui trabalhar na Secretaria de Articulação com os municípios. E lá a gente fazia toda a parte de controle das obras do governo do estado, fazia os cargos políticos do interior, e isso aí era feito um resumo quando o governador ia visitar cada um dos municípios, e o governador levava esse relatóriozinho para ele aprender a história do município, para ele saber durante a viagem o que é que ele ia encontrar em cada uma das cidades. Então você imagina naquele tempo, há 30 anos atrás, você fazer todo esse levantamento sem a tecnologia que tem hoje, sem o banco de informações que você tem hoje. Era um negócio muito assim, muito braçal que a gente fazia na época. E aí, na sucessão estadual, em 94, o então governador Mão Santa ganhou a eleição. E em 96, eu ainda na Secretaria de Articulação com os municípios, tive a satisfação, e aí são as coisas de Deus, né, que coloca na vida da gente, e aí botou no meu caminho, e nós cruzamos o caminho com o então, à época, deputado Temístocles Filho. Em 1996 ele foi ser secretário de articulação com os municípios e eu trabalhava na secretaria. E aí a gente começou, ele vendo aquela questão da informática, da importância de você ter o controle, de você ter um acesso mais fácil às informações. Em outubro, acredito que tenha sido em outubro, ele saiu da secretaria e foi ser secretário de Justiça. Foi deslocado para a Secretaria de Justiça. E me convidou para acompanhá-lo para a Secretaria de Justiça. E eu acompanhei ele. E até hoje a gente caminha juntos, né? É uma parceria de muito respeito, de muito trabalho, assim, de muita dedicação, mas de muita amizade também, de muita... ele é meu amigo. E aí eu fiquei com ele na Secretaria de Justiça. Em seguida, o Mão Santa foi cassado, e aí eu fui para a Assembleia, fiquei à disposição lá dele. Antes dele assumir a presidência da Assembleia, ele me colocou na chefia de gabinete da liderança do MDB, lá na Assembleia Legislativa. Após ele assumiu como presidente da Assembleia, e aí eu fui ser o chefe do CPD na época, que ainda era CPD, né, o Centro de Processamento de Dados, e com as mudanças que ele foi implementando na Assembleia, e a gente transformou isso numa diretoria, que era a diretoria de TI, que controlava todos os sistemas. A gente fez toda a parte de digitalização das leis do estado do Piauí, disponibilizou no portal. Antigamente um advogado passou do Tribunal de Justiça, quando precisava consultar alguma lei, mandava pedir lá na Assembleia. Hoje em dia está tudo digitalizado. Eles acessam lá e praticamente é tudo online lá, eles não fazem mais esse tipo de pedido. Além disso, a gente melhorou a parte da comunicação, foram criados todos os portais novos da Assembleia, a gente passou muito tempo lá, ajudamos também na questão da criação do portal da TV Assembleia, e aí você imagina lá, construção de prédio anexo, e aí cabeamento, a parte de estrutura de TI toda foi a gente quem coordenou esse tempo todo.
até o ano passado, quando ele deixou a presidência da Assembleia para ser vice-governador. E aí eu segui com ele para a vice-governadoria. Em seguida, o deputado federal Marcos Aurélio, que é filho dele, me indicou para a superintendência do Ministério da Agricultura. E lá eu estou até hoje, prestes aí a me desincompatibilizar, sair. Eu tenho que sair até o dia 6 de abril para poder viabilizar essa pré-candidatura. É uma pré-candidatura aí que surgiu aí do incentivo dos amigos, aí, do pedido dos amigos. É mais ou menos, politicamente, é mais ou menos esse, assim, um resumo assim, de tudo que aconteceu. Pegando o gancho da superintendência, quais foram suas principais responsabilidades e realizações como superintendente do Ministério da Agricultura do Piauí? Bom, quando eu recebi o convite para ir para o Ministério da Agricultura, eu deixei bem claro para ele, né? Ele disse, meu chefe, você sabe que eu não sou da área, eu não sou veterinário, eu não sou agrônomo, mas missão dada é missão para ser cumprida, né? E aí eu fui procurar me inteirar do assunto, fui estudar, fui buscar o site do Ministério, fui assistir as entrevistas do ministro, pegar os números e dados do agro no Brasil e tal, e pedir a ajuda de alguns amigos. E aí esse tempo que eu demorei foi exatamente o tempo que demorou para sair a nomeação, a efetiva nomeação. E quando saiu a nomeação, eu já estava mais ou menos inteirado do assunto. Graças a Deus tive a ajuda do pessoal que trabalha lá, do pessoal técnico na área. E quando a gente assumiu, já pegou de cara logo um decreto de emergência sanitária aí, sobre a questão da influenza aviária, né? O Brasil passou por um problema o ano passado, todo mundo sabe, do risco de contaminação dos rebanhos. E aí a gente já teve que estar mobilizando, e aí a gente já mandou mensagem para o governador, mobilizou como o Ministério da Agricultura, orientando a questão das ações com relação ao decreto. Depois disso, a gente participou de alguns eventos também no sul do estado, visitando as cadeias produtivas, lá a cadeia produtiva do mel, ali na região de Simplício Mendes, muito forte, mel orgânico, o maior exportador de mel orgânico do Brasil é o Piauí. Então, assim, é uma área que quem não conhece, eu aconselho que procure conhecer, porque é uma área, assim, apaixonante, né? Eu mesmo, assim, mesmo saindo do Ministério agora, eu sei que eu não vou me desligar disso nunca mais na minha vida, porque é uma coisa muito fascinante. Você vê lá na ponta a pessoa produzir, a pessoa plantar, a pessoa colher, ou a pessoa criar o animal e tal, e isso ir para o abate, a responsabilidade, a participação do Ministério na garantia da qualidade desse alimento que chega nas mesas do brasileiro. Você tem noção aí, quando saiu o decreto de emergência sanitária, o risco de contaminação dos rebanhos, a preocupação maior é porque o Brasil hoje já ultrapassou esses números, mas na época do decreto de emergência sanitária, o Brasil era responsável por 35% de toda a carne de frango consumida no mundo. Hoje já está chegando a quase 45%. Então você imagina aí, quase que metade do frango consumido no mundo todo é produzido pelo Brasil. Poucas pessoas sabem dessa informação. Então quando você vê um filme na televisão, vê alguma coisa e vê nos Estados Unidos o cara comendo lá frango, comendo chicken, comendo não sei o quê, você imaginar que metade de tudo isso é produzido no Brasil, você tem noção do tamanho da força que o Brasil tem no agro e na produção de alimentos para o mundo inteiro, né? Como você vê a importância da agricultura para o desenvolvimento do Piauí? E quais foram as suas contribuições para fortalecer esse setor? Bom, o Piauí aí, todo mundo já vê aí diariamente aí a explosão aí do sul do estado, com as grandes plantações, né? O agronegócio, que é uma área muito importante para o Piauí, a questão aí de geração de riqueza, mas o Piauí tem uma veia muito forte na agricultura familiar. E isso vem sendo bastante fortalecido aí pelo nosso governador Rafael, através da SAF também, da Secretaria de Agricultura Familiar, que tem um papel muito importante aí também. Essa questão aí da compra de alimentos, da agricultura familiar, e o governador tem procurado aí ajudar na facilitação disso, na compra de alimentos para a merenda escolar, na compra a produção do agricultor familiar. O Piauí precisa muito dessa questão do financiamento.
O governo federal lançou ano passado o maior plano safra de toda a história, disponibilizando recursos para quem quer produzir, para quem deseja produzir. E o nosso papel no Ministério da Agricultura, primeiro, é mostrar para as pessoas, principalmente aqui no Nordeste, os estados que são atendidos pela Codevasf, todo mundo enxerga muito a Codevasf por causa do poder de resolutividade dela, é uma empresa, né, voltada para isso, para o desenvolvimento do Nordeste. Porém, o Ministério da Agricultura é um mundo de possibilidades. Cada uma das vezes que eu estive em Brasília, lá eu voltei mais impressionado ainda com a grandiosidade do Ministério da Agricultura. Então, o nosso papel foi praticamente assim, de mostrar para as pessoas essas possibilidades, de tentar abrir a cabeça das pessoas para enxergarem tudo que o Ministério da Agricultura pode favorecer o estado do Piauí. No caso nosso lá, quando a gente assumiu, no início agora do governo do presidente Lula, o Ministério da Agricultura foi desmembrado novamente, voltou a ser desmembrado em 3 ministérios, né? Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida mais da parte de agricultura familiar, e o Ministério da Pesca. Então hoje no Piauí, o que era o Ministério da Agricultura, hoje se dividiram em 3 ministérios, em 3 superintendências. Existe a superintendência do MDA, existe a superintendência do Ministério da Agricultura, que somos nós, e existe o Ministério da Pesca, que cuida de toda a parte de pesca e fomenta a atividade pesqueira. Você poderia compartilhar algumas das suas maiores conquistas e desafios que enfrentou enquanto ocupava cargos públicos e como essas experiências moldaram sua visão política? Olha, os cargos que ocupei, por conta dessa questão da veia técnica, né? Do lado técnico, do lado de TI, seriam cargos para terem um viés muito técnico, assim, não ter muito contato com o ser humano, com as pessoas, com o dia a dia das pessoas. Ocorre que é uma característica até pessoal minha, de ouvir bem as pessoas, de acolher bem as pessoas. Então, meio que como todo problema que existia com relação à Assembleia Legislativa, tem um problema aqui, pessoal, procura o Marquinhos. Tem um problema aqui, procura o Marquinhos. Porque cada um dos setores da Assembleia, todos eles eram interligados ao meu setor, que era um setor de TI. Então eu estava sempre lá para acolher as pessoas. E isso criou o hábito das pessoas de dizer assim, tem um problema? Procura o Marquinhos. Então, além dos problemas técnicos, as pessoas começaram a procurar também para resolver problemas pessoais. Às vezes não problemas individuais, mas problemas pessoais que às vezes eram problemas da coletividade. E aí, isso criou a possibilidade em mim de desenvolver talvez a minha maior habilidade, que a gente vai se descobrindo, né, ao longo do tempo, que é saber ouvir as pessoas, acolher bem as pessoas, dar a oportunidade que aquelas pessoas conversem e botem às vezes para fora um problema que tem. E às vezes você nem resolve o problema. Mas só em você se dispor a ouvir, a receber aquelas pessoas ali, às vezes você consegue aliviar o coração das pessoas. E isso foi me fascinando ao ponto de eu hoje achar que a melhor coisa que eu faço na vida é isso. É receber as pessoas, é saber ouvir, é procurar ajudar e fazer o bem para as pessoas, né? Tem nada melhor no mundo do que a gente encostar a cabeça no travesseiro à noite e dizer assim, hoje eu fiz o bem para alguém. Então, se todo dia você tiver a graça de encostar a cabeça no travesseiro e disser assim, hoje eu consegui fazer o bem para alguém, eu acho que o dia está pago ali mais do que qualquer outra coisa. Quais valores e princípios orientam a sua vida política e como eles refletem nas suas aspirações como pré-candidato a vereador de Teresina? Olha, os nossos princípios, eu acho que a gente tem que ter os princípios para a vida como um todo. E não apenas para a política, né? Então, assim, valores que a gente traz dentro da gente como ser humano, são valores que a gente tem que levar para todas as áreas, para todos os locais onde a gente for na vida, seja na política, seja na área profissional, seja dentro de casa. A minha aspiração maior na política é ter a oportunidade de ter um lugar, de ter um local onde a gente possa ouvir as pessoas, onde a gente possa acolher as pessoas
e que a gente tenha a representatividade necessária para isso, para representá-los junto ao poder público, para abrir portas, para resolver problemas da comunidade, para levar eles para ter acesso, no caso da Câmara Municipal, ao prefeito da cidade, levar as solicitações, levar as reivindicações, levar os problemas que a comunidade esteja enfrentando e ter o máximo possível de acesso, de integração, de interação com o prefeito, com a prefeitura, com os órgãos públicos, com o governo do estado, ou seja, usar da nossa capacidade de criar relações, os relacionamentos que a gente construiu durante a vida, para a gente usar essa possibilidade de reverter isso em ações para quem realmente precisa, para quem está lá na ponta, para quem está lá no dia a dia, lá com um problema, com uma necessidade, com um problema coletivo, com um problema pessoal para resolver. É isso, eu quero ter a oportunidade de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de acolher as pessoas, para a gente ser feliz, para a gente seguir a vida, porque todo ser humano que bota os pés nessa terra não tem outra finalidade maior na vida que não seja de ser feliz, não é? É mais ou menos assim. Agora, para finalizar, o que a população pode esperar de Marquinhos Maia como vereador eleito de Teresina? Primeiro, muita alegria e felicidade, sempre, não é? Problemas todos têm. A grande bondade disso tudo é que os problemas passam, né? Tudo na vida passa e os problemas passam também. Então, o que as pessoas podem esperar do Marquinho é acessibilidade, é um gabinete aberto, um gabinete onde a gente vai acolher as pessoas, saber ouvir, e não apenas no gabinete, as pessoas podem contar também com o Marquinho lá na ponta, visitando cada um dos amigos, visitando os bairros, no dia a dia, integrado com cada uma dessas pessoas e das comunidades que estiverem acompanhando a gente, ouvindo, não precisa estar lá no gabinete, eu tenho certeza que na hora que alguém precisar, a gente vai lá também ouvir lá na ponta lá. É isso, o Marquinho, as pessoas podem esperar uma pessoa igual a todos eles, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, mas eu costumo muito dizer assim, quando as pessoas verem lá e ouvirem assim, o vereador Marquinho, e ver uma matéria no jornal, ou ver uma matéria no GP1, e ver assim, o vereador Marquinho, para mim não interessa se essas pessoas estiverem me enxergando de longe. O Marquinho, cidadão comum, é um Marquinho igual a todo mundo, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, um ser humano, igual. O vereador Marquinho não sou só eu represento o vereador Marquinho. Eu represento o vereador Marquinho. Porém, todo mundo que estiver caminhando com a gente, eu faço questão que se sinta parte disso, que sinta orgulho em dizer assim, eu contribuí para isso. Nós estamos caminhando junto. E o que eu tenho pedido às pessoas todos os dias é porque a gente dê as mãos para a gente construir uma estrada bacana, construir uma estrada bem bonita, para a gente caminhar de mãos dadas, todos juntos, nessa mesma estrada. É mais ou menos assim. Muito obrigada pela presença, Marquinhos Maia. Aí eu que agradeço aqui, o GP1 é amigo sempre aí, a gente está sempre assistindo, a gente está sempre aí acessando, eu acho que é o portal aí mais acessado do nosso estado, né? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada.